Sejam bem-vindos à aula 2 do módulo 3, com os temas Valores e Crenças Organizacionais. Crenças organizacionais são rotinas e os modos de se fazer as coisas dentro da organização. Então, é tudo que eu acho que como as coisas devem ser realizadas dentro da organização, são crenças organizacionais, né? São todos os meus modos de fazer e as minhas convicções que eu uso no dia a dia. Existem as crenças organizacionais que são positivas e as crenças que são negativas. Um exemplo de crença negativa no serviço público, especificamente, eu posso, como é comum em vários órgãos, a gente ser mal atendido, né? Não ser atendido no tempo adequado, não ter uma presteza de atendimento. Ali, claramente, a gente percebe que as crenças de alguns servidores ali são que o processo, o fazer deles, no dia a dia deles, do trabalho, as rotinas são mais importantes do que o atendimento ao cidadão, né? Eles não entendem que, alguns deles não entendem que prestar um serviço a contento e de uma forma rápida e eficiente é a finalidade do serviço público e não o de respeitar processos burocráticos, né? Então, é uma crença negativa que a gente pode identificar no serviço público, é a de que alguns servidores achar que o processo é mais importante do que o resultado. Já os valores organizacionais dizem respeito à visão de futuro da organização, né? São os comportamentos que a organização quer adotar de agora por diante, né? E um dos principais valores que as organizações tentam preservar e adotar nos últimos 20 anos é a questão ética, né? Esse valor emergiu com muita força, principalmente em vários escândalos que, tanto no Brasil como no exterior, que as organizações têm enfrentado, né? Para demonstrar a importância desse tema da ética, no Brasil, inclusive, ele foi implantado um código, através de lei, o Código de Ética do Serviço Público. E ele, como princípios deontológicos, né, princípios de comportamento, ele elenca já algumas diretrizes logo no início da lei. Então, no item 2 do Código de Ética, está elencado como princípio que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético na sua conduta, certo? Assim, não terá que decidir somente entre o que é legal e ilegal, o justo ou injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, certo? Consoante as regras contidas na Constituição Federal. No item 3, temos o princípio da moralidade na administração pública, dizendo que ele não se limita apenas à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia que o fim é sempre o bem comum. Então, voltando à questão da crença, né, que a gente, as práticas que a gente identifica em alguns órgãos públicos, que as pessoas, muitas delas se concentram mais na rotina do trabalho, na rotina administrativa, do que na função social que a administração pública tem, né? Então, o equilíbrio entre a legalidade e a ilegalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade no ato administrativo. Então, veja a importância, né, que a ética atinge. Ela foi consagrada até em dispositivo legal. Os valores, eles devem ser declarados de forma tácita, né, pelas organizações. Eles devem estar inscritos. Então, normalmente ele vai estar relatado no seu planejamento estratégico, né? No planejamento estratégico das organizações vai estar declarado quais são os valores que era preza. Nós trazemos aqui como exemplo o caso da Petrobras, né? Que tem como valores o desenvolvimento sustentável, a integração interna dos setores, né? Resultados, ela deve dar resultados também, né, para seus acionistas, a prontidão para mudanças, empreendedorismo e inovação, ética e transparência, novamente a ética aí, respeito à vida,
diversidade humana e cultural, o foco nas pessoas e o orgulho de ser Petrobras. Veja que como esse último valor aí, ele aponta até para a organização informal, né? Que a gente já estudou, dentro da Petrobras. Ou seja, com a declaração desse objetivo aí, a Petrobras deve implementar políticas de assistência à saúde, né? Aos servidores, políticas de diversão e recreação, né? Entre os servidores, de forma que traga um sentimento de orgulho dos funcionários, de pertencer à Petrobras. Para garantir que esses valores sejam implementados na prática, as organizações têm que implementar uma série de rotinas e cuidados para conseguir atingir esse objetivo organizacional. E essa série de rotinas e cuidados geralmente estão dentro da roupagem e da definição de governança corporativa, né? Então a governança corporativa ela tem como objetivo central fazer com que a organização atinja a implementação dos seus valores. A governança corporativa é pautada em 4 princípios, que é o da transparência, né, que consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de interesse delas e não apenas as impostas por lei, né, e regulamentos. Então, esse princípio da transparência faz com que as empresas ajam proativamente no sentido de prestar informações, né? As informações que são prestadas ao público ela deve ser de maneira clara, porque pode acontecer e acontece muito de um cidadão fazer uma solicitação a um órgão público e o órgão público responder com uma digitalização muito grande de um processo, muitas planilhas, sem um contexto, né? Sem contextualizar aquelas planilhas, dizer o que aquela planilha qual é o dado importante que aquela planilha tá traduzindo. Então isso não atende o princípio da transparência, da governança corporativa, né? Os dados têm que ser organizados e prestados de uma forma adequada. Outro princípio é o da equidade. A equidade caracteriza pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, stakeholders, né? Então, os administradores das empresas, das organizações, eles têm que prestar esclarecimento de forma igualitária a todas as partes interessadas. Seja um sócio minoritário, seja um portador de pequenas ações, como no caso da Petrobras, que um pequeno investidor pode comprar ações, todos eles têm que ter o mesmo acesso às informações do que um mega investidor, né? Prestação de contas, o princípio da accountability. Esse princípio diz que os agentes de governança devem prestar conta de sua atuação de modo claro, conciso, também tem a ver com a questão da transparência, né? E deve assumir integralmente as consequências por seus atos, né? Ou omissões, atuando com diligência e responsabilidade no âmbito de seus papéis. E o último princípio é o princípio de responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações, reduzir as externalidades externas de seus negócios e de suas operações e aumentar as externalidades positivas, né? Então, no caso da Petrobras, ela deve ter o compromisso de se engajar para não ter tantos acidentes ambientais, né? etc. Isso no médio e no longo prazo. Além desses princípios já relatados, faz parte do processo de governança corporativa algumas políticas, né? Que são elas: a política de compliance, que tem a ver com respeito aos direitos humanos e à legislação trabalhista. Então tem a ver com adotar modelos que adequem as organizações ao respeito aos direitos humanos e à legislação trabalhista, inclusive a pactos de direitos humanos internacionais. A compliance também se preocupa com o compromisso socioambiental da organização e com a implementação de dispositivos anticorrupção dentro das organizações, né? Outra política é de gestão de riscos. Então, a empresa deve mapear seus riscos, tanto risco negativo como positivo, tá certo? E a gestão de risco tem a ver com a probabilidade da empresa incorrer em um risco qualquer. Se essa probabilidade é alta, é baixa, se ela é tolerável ou não.
E outras duas políticas são os controles, né? Principalmente nas organizações públicas, que são o controle externo, que nas organizações públicas a Controladoria Geral da União, CGU, e o Tribunal de Contas da União, o TCU também, né? E os controles internos são a Controladoria Interna e a Ouvidoria Interna também, tá certo? Tanto a Controladoria como a Ouvidoria Interna deve ser trabalhado a questão da liderança. Não adianta nada eu ter uma controladoria interna e uma ouvidoria que você vai fazer uma denúncia e a ouvidoria simplesmente não quer instaurar um processo administrativo para investigar, não quer ter o papel de investigador. Quer que você traga, exige do indivíduo que traga as provas já prontas. Então, o indivíduo não tem essa condição, ele não detém os instrumentos que possibilita ele fazer uma investigação interna dentro de um órgão público. Então, no órgão de ouvidoria, se deve ter também esse treinamento para atuação. Então, com isso, nós concluímos a segunda aula do módulo 3.